A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Mais 4 cidades do Maranhão registram os primeiros casos de Covid-19 e a doença já atinge mais de 60 municípios. A maioria dos infectados pela doença no estado tem entre 30 e 39 anos. Maranhão tem 20 mortes em 24 horas e uma das vítimas é o diretor do presídio de Pedrinhas. A Assembleia Legislativa aprova projeto que reduz em até 30% mensalidades de instituições privadas de ensino. E o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir somente em junho sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta terça-feira tem previsão de chuva em vários momentos do dia no centro-norte do Maranhão. Em São Luís tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Na cidade de Imperatriz, sol entre algumas nuvens durante o dia com possibilidade de tempestades à noite. Chove a qualquer hora do dia na cidade de Açailândia, podendo ser forte no período da noite. Em Caxias, a chuva forte pode acontecer no fim da tarde. Nas cidades de Barra do Corda e Grajaú, sol entre nuvens e pancadas de chuvas intercaladas. Máxima hoje de 29 graus em São Luís, 30 nas cidades de Santa Inês e Açailândia, 31 em Barra do Corda e Caxias e 32 graus na cidade de Imperatriz. Coronavírus. Mais de 60 municípios maranhenses registraram casos de Covid-19. Bom Jardim, Conceição do Lagoaçu, Magalhães de Almeida e Presidente Dutra registraram os primeiros casos da doença. Quem tem as informações é a repórter Taliana Luiz. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou em boletim na noite desta segunda-feira que 62 municípios maranhenses já registraram casos confirmados do novo coronavírus. O relatório da Secretaria aponta que as cidades de Bom Jardim, Conceição do Lagoaçu, Magalhães de Almeida e Presidente Dutra tiveram os primeiros casos de coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim, o Maranhão já tem 2.528 casos confirmados da doença, com 145 mortes. São Luís tem o maior número de pacientes infectados pela Covid-19 no estado, com 1.977 casos. Em todo o estado, são 1.378 pessoas que estão se recuperando em isolamento domiciliar. Os pacientes com teste positivo para a Covid-19 estão sendo monitorados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. E na tentativa de evitar um colapso na rede hospitalar da cidade de Presidente Dutra, o Ministério Público pediu a elaboração de um projeto para que a cidade se prepare para um possível momento de pico da doença na macro-região. A matéria é de Dalciana Castro. No município maranhense de Presidente Dutra, o Ministério Público quer evitar a todo custo o colapso das redes de saúde pública e privada. Por isso, emitiu uma recomendação ao prefeito de Presidente Dutra e ao secretário municipal de saúde para que seja elaborado um projeto emergencial para ampliação do número de leitos clínicos e também para a instalação de hospitais de apoio, temporários ou de campanha, sem prejuízo da ampliação já providenciada pelo Estado e pelo município. A recomendação foi assinada pelo promotor de justiça Clodoaldo Nascimento Araújo e levou em consideração a possibilidade do aumento de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus na macro-região de saúde de Presidente Dutra. É preciso que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura comece a se preparar para uma demanda maior, uma demanda mais intensa por conta do pico da contaminação da doença. Também foi indicado que sejam encaminhadas no prazo de 5 dias informações sobre o acolhimento ou não da recomendação. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Na região do Médio Sertão maranhense, cidades que ainda não registraram casos suspeitos da doença, a preocupação é com as filas nas casas lotéricas e com o transporte intermunicipal.
Repórter Maritônio Dantas. A população de Sucupira do Norte, como também da cidade de Mirador, cidades que ficam aproximadamente 25 quilômetros de distância uma da outra, estão com medo de contrair o novo coronavírus. As cidades ainda não possuem caso suspeito da doença. A preocupação é com as filas que estão sendo formadas de frente às casas lotéricas, onde as pessoas vão receber o auxílio emergencial do governo federal. Pessoas passam a noite inteira na fila para tentar receber o auxílio no dia seguinte. Em Mirador, o prefeito já decretou o uso obrigatório de máscara para toda a população. Em Sucupira, boa parte da população já usa máscara desde o início da pandemia. Na cidade de Colinas, a cidade mais próxima das duas cidades, já tem 4 casos confirmados da doença. E o trânsito de carros de Sucupira, Mirador para Colinas é muito grande. E essas duas cidades temem que essa doença possivelmente possa chegar através de alguém que está vindo em um desses carros de linha para essas duas cidades que ainda não tem nenhum caso suspeito da doença. A população está se prevenindo, tomando os cuidados devidos para não contraírem o novo coronavírus. Central de Notícias do Médio Sertão Maranhense, Maritônio Dantas. No próximo bloco, o diretor de presídio de Pedrinhas morre com Covid-19 e ainda, a maioria dos infectados pela doença no Maranhão tem entre 30 e 39 anos. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Auro Astério Azevedo Pereira, diretor-geral da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís II do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, morreu neste último fim de semana por complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. O diretor estava internado há alguns dias após ter contraído o novo coronavírus, mas não resistiu. Auro Astério atuava como servidor da área de segurança pública do Estado há cerca de 30 anos. E para evitar a contaminação no sistema prisional do Maranhão, o governo tem adotado medidas sanitárias. As informações com a repórter Kessia Carvalho.
Com o objetivo de intensificar ainda mais as ações de prevenção à transmissão da Covid-19 no sistema prisional do Maranhão, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, segue realizando as medidas de saúde e sanitárias nas 45 unidades prisionais. As medidas adotadas pela SEAP nas últimas semanas são ainda mais rigorosas para atender os padrões de higiene. Dentre elas está a sanitização, substância química que combate vírus, bactérias, fungos e ácaros e que tem sido aplicada nos locais de convívio dos internos, como celas e pátios, garantindo a proteção por 90 dias internamente e 30 dias externamente. Murilo Andrade, secretário de Administração Penitenciária, detalha um pouco mais sobre essas ações. Estamos também trabalhando na conscientização de servidores e presos para que tenham cuidados maiores, para que não venham a adquirir essa doença. Também colocamos uma regra para que todas as pessoas dentro das unidades prisionais utilizem máscara, tanto os servidores quanto presos, para que a gente não tenha esse contato direto e um não possa transmitir para o outro. Os internos também estão recebendo a vacinação contra H1N1. A campanha vacinal acontece nas unidades prisionais de ressocialização que integram o Complexo Penitenciário São Luís, na Penitenciária Regional de São Luís e em mais 15 unidades no interior do estado, tendo assim mais de 4.000 internos já imunizados em todo o Maranhão. Reportagem Kessia Carvalho. A maioria dos infectados por Covid-19 no estado do Maranhão tem entre 30 e 39 anos. As mulheres são as mais atingidas. Repórter Tereza Cristina. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, a maioria dos infectados pela Covid-19 no Maranhão estão na faixa etária de 30 a 39 anos. Ao todo, 693 pessoas incluídas nessa perspectiva testaram positivo para a doença. Até ontem foram registrados 118 novos casos positivos de Covid-19 e 20 novos óbitos. Agora o Maranhão possui 2.528 casos confirmados da doença e 145 mortes. Os números também mostram que as faixas etárias de 0 a 9 anos e 10 a 19 são as menos atingidas pela doença, com 17 e 25 casos confirmados respectivamente. 45 pessoas que não tiveram as idades informadas também testaram positivo para a Covid-19 no estado. Ainda de acordo com o boletim, 51% dos contaminados são mulheres contra 49% dos homens. Ainda de acordo com o boletim, 553 pessoas estão recuperadas da doença. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Em instantes aqui no Jornal Central, a Assembleia aprova projeto que reduz em 30% as mensalidades de escolas e faculdades particulares. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou ontem, durante sessão por videoconferência, várias medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado. Dentre elas está a aprovação do projeto que reduz em até 30% as mensalidades de instituições privadas de ensino. Repórter Joelson Braga. Os deputados estaduais do Maranhão estiveram reunidos em mais uma sessão realizada por videoconferência e deliberaram sobre várias matérias, mas também trataram de outros assuntos ligados à vida dos maranhenses. O primeiro projeto apreciado e aprovado na sessão desta segunda-feira tratou de redução de ICMS. Outro item da pauta foi a autorização ao Poder Executivo em abrir crédito ao Fundo de Segurança Pública e Defesa Social no valor de R$22 milhões. Este projeto também foi aprovado. Foi aprovado ainda na sessão desta segunda-feira o decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça, atendendo pedido de calamidade pública nos municípios de Vitória do Mearim e São José de Ribamar. O último item da pauta na sessão desta segunda-feira foi o projeto que tratou da redução das mensalidades nas escolas da rede particular de ensino, enquanto durar o período de contingência do novo coronavírus. A deputada Daniela Tema observou que a conta deve ser dividida com as escolas. Já o deputado Rildo Amaral, autor do projeto, ressaltou o significado em se aprovar esta legislação. Eu tenho certeza que nós estamos chegando ao que a população espera, o que as escolas podem chegar também. Então não vai ser pesado para ninguém, não é uma questão que vai passar 1 ano ou 2 anos, é só o tempo que durar o decreto da pandemia, é só um tempo onde as pessoas possam voltar às suas atividades normais. O deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, esclareceu sobre a tramitação do projeto, falou do diálogo mantido com representantes das escolas e pais. E ao fim da sessão, o presidente da Assembleia falou dos projetos aprovados nesta segunda-feira. Aprovamos projetos importantes. Aprovamos 2 decretos municipais estabelecendo calamidade pública nos municípios de São José de Ribamar e Vitória do Mearim. Aprovamos ainda um projeto de lei que isenta de ICMS transportes intermunicipais no estado do Maranhão e também aprovamos um projeto que determina a redução das mensalidades escolares de 10% a 30% de acordo com a quantidade de alunos de cada escola no estado do Maranhão durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir em junho sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não está convencido de que a pandemia do coronavírus vai inviabilizar as eleições municipais marcadas no calendário político deste ano. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o TSE em maio, ainda não dá para fazer uma previsão mais firme sobre o tema. As convenções partidárias são entre final de julho e começo de agosto e já envolvem aglomerações. Se nós anteciparmos que não vai ser possível que haja aglomerações nesse período, talvez seja sim o caso de se pensar em adiamento. A manutenção ou não das eleições municipais para este ano divide opiniões. Na Câmara, Sebastião Oliveira, do PL de Pernambuco, disse que os prefeitos não querem, porque temem o que vem por aí. Com esse isolamento e confinamento social que nós estamos passando, o comércio já bastante deteriorado, os prefeitos, todos eles, são favoráveis ao adiamento da eleição. Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, não participa desta tese e aponta o descontentamento da população como fator principal. Se formos ouvir os prefeitos e os vereadores que estão no exercício do mandato, eles querem prorrogar os seus mandatos, isso é óbvio. 80% ou mais dos municípios, a população está insatisfeita com os seus representantes no Executivo e no Legislativo Municipal. Nós vamos frustrar democraticamente a esperança
que essas pessoas viam na renovação. Eu não acho esse momento ideal para discutirmos esse assunto. No Senado, audiências públicas agora de modo virtual estão marcadas para debater o assunto. Central de Notícias Opinião. De Brasília, Paulo Otaran. O governo federal liberou 500 milhões de reais para a manutenção da agricultura familiar durante a pandemia do Covid-19. Luciana Castro. O objetivo é auxiliar a logística de abastecimento durante a pandemia. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a pandemia não deve afetar a produção e a logística de abastecimento das cidades. O abastecimento do país funciona normalmente desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento. Segundo a ministra, o crédito destinado ao programa de aquisição de alimentos vai auxiliar produtores de hortifruti, leite, flores e pequenas cooperativas. Além dos recursos, foi prorrogado o pagamento de dívidas e das novas linhas de crédito à agricultura familiar e também o prazo da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De Brasília, Luciana Castro. Você confere no próximo bloco. Delegacia da Mulher investiga caso de agressão contra a mulher de político no Maranhão. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. A Delegacia da Mulher está investigando o caso de uma agressão contra a mulher de político no Maranhão. Quem tem os detalhes dessa história é o repórter Silvan Alves. Foi instaurado na Delegacia Especial da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, o inquérito para apurar as agressões sofridas por Nailce Launé, esposa do vereador do município de Passo do Lumiar, Arquimário Gonçalves Reis, mais conhecido como Marinho do Passo. O registro foi feito durante este final de semana, quando Nailce diz ter sido agredida fisicamente no pátio de um posto de gasolina, no município de Passo do Lumiar. A vítima, com escoriações, procurou a Delegacia Especial da Mulher, onde prestou ocorrência, fez o boletim e depois foi encaminhada para os exames de corpo de delito do Instituto Médico Legal. Nas redes sociais, Nailce Launé colocou várias fotos com as lesões que teriam sido provocadas pela agressão praticada pelo vereador. Também
acabou postando de que já vinha sofrendo várias agressões ao longo do tempo e que não denunciava porque era sempre ameaçada de ser colocada para fora de um emprego que havia sido conseguido pelo vereador Marinho do Passo, e também sobre a ameaça de que teria suspenso uma pensão que é paga pelo vereador. Diante de tanta humilhação e também de tanta violência que ela vinha sofrendo, esse final de semana ela acabou abrindo a boca, indo até a delegacia, onde fez o BO, o boletim de ocorrência. Conforme determina a lei, foi aberto um inquérito policial na Delegacia Especial da Mulher, respaldado no que determina a Lei Maria da Penha. O vereador de Passo do Lubiá, Marinho do Passo, deve ser intimado ainda esta semana para que ele possa prestar esclarecimentos na delegacia. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Política. E o presidente Jair Bolsonaro nomeia André Luiz Mendonça, da Advocacia Geral da União, para ser o novo ministro da Justiça. De volta ao nosso correspondente Paulo Otaran. Diante do impasse criado em torno de possíveis indicações ao Ministério da Justiça e à Direção-Geral da Polícia Federal, o governo optou por uma solução caseira, pelo menos para substituir o ex-juiz Sérgio Moro, que se demitiu na semana passada. André Luiz Mendonça, até então advogado-geral da União, já está nomeado ministro da Justiça, e a posse acontece ainda nesta semana. Considerado um quadro qualificado e participação em programas de combate à corrupção,